Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana ali em Riachão do Dantas, que o ano que vem vai completar 100 anos. Então, será uma igreja centenária. Ainda está no momento em condição de congregação. Estamos trabalhando para reorganizá-la. E agradeço pela oportunidade. Conheço o pastor Josivaldo há uns dias, né? Deve ter mais de 35 anos. E o ano passado eu completei 30 anos de ministério da palavra e do sacramento. E a responsabilidade é muito grande de estar aqui, até porque o pastor não está presente. Então, a responsabilidade, eu acredito que aumenta um pouco. Então, vamos compartilhar da palavra de Deus em Filipenses, no capítulo número 1. Abramos, então, a palavra do Senhor. E vamos ler o verso de número 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21. É um texto conhecido, irmãos, que diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A igreja, por gentileza. Muito bem. Então, irmãos, eu quero começar dando algumas informações sobre como essa igreja ela foi organizada. E antes, falar um pouco sobre a cidade de Filipos. Datos era o antigo nome para Filipos. Depois, Crenides, que significa fontes ou mananciais. Mais tarde, recebeu o nome de Filipos, dado por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Região de solo fértil e grandes riquezas minerais. E a sua posição geográfica faz dela uma das principais ligações entre a Ásia e também a Europa. Colonos romanos, soldados da reserva macedônios habitavam, então, a cidade. Atos 16, versículo 21 nos informa isso. A língua oficial era o latim. Não havia sinagoga, mas apenas um lugar de oração, chamado, então, de proselrei, que era fora dos muros da cidade, junto ao rio Gangites. Atos 16, do verso 12 ao verso do número 40. Falando sobre, então, a igreja de Filipos, a primeira pessoa convertida naquela cidade foi uma mulher. Atos 16, 14 e 15, que nós sabemos que foi Lídia, aquela vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Depois, o carcereiro, naquele episódio do terremoto noturno, Atos 16, versículo 27. Ele e outras mulheres, então, ajudaram Paulo a estabelecerem a igreja como, então, cooperadores, mantendo-se firmes, Filipenses 1, 3 a 9, e eles participaram, então, das aflições e dos trabalhos do apóstolo, enviando sustento em diferentes lugares. Aquela igreja era uma igreja cooperadora, era uma igreja amorosa, era uma igreja, meus amados irmãos, organizada, tinha presbíteros e também tinha diáconos. E o apóstolo Paulo escreve, então, aquela igreja com alegria, porque ela verifica o crescimento na graça. Atos, capítulo 1, verso 6 e 4, verso 1 e verso 18. Então, aquela igreja, meus amados irmãos, Paulo escreve para
que aqueles irmãos continuem então firmes, e Paulo exorta a que eles continuem firmes, né? E também que eles continuem com um comportamento exemplar, que os crentes eles sejam realmente exemplos do Senhor Jesus Cristo, que eles sigam a Cristo e sigam o exemplo de Cristo. Então, nós percebemos claramente 4 aspectos de Cristo nessa carta, não é? Cristo sendo apresentado em 4 aspectos em relação à experiência cristã. E em cada capítulo, então, nós descobrimos um versículo-chave, expressando, então, uma ideia principal. No capítulo 1, nós vemos, então, o versículo de número 21. Para mim, o viver é Cristo. Então, Cristo é a nossa vida. Vamos repetir? Cristo é a nossa vida. No capítulo 2, nós temos o versículo de número 5. Vamos ler juntos, então? Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Cristo é a nossa mente. Vamos repetir? Cristo é a nossa mente. Então, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa mente. No capítulo 3, nós temos então o versículo 10. Vamos ler então, capítulo 3, verso 10. Todos nós. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, capítulo 3, Cristo é o nosso alvo. Então, capítulo 1, Cristo é a nossa vida. Capítulo 2, Cristo é a nossa mente. Capítulo 3, Cristo é o nosso alvo. Capítulo 4, irmãos, aquele versículo conhecidíssimo, versículo 13, o que é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Cristo é a nossa força. Né? Não é He-Man que tem a força. Você lembra daquele filme de desenho? Não é Eu Tenho a Força? Quem tem a força é o cristão, porque Cristo é, então, a nossa força. Então, fazendo uma recapitulação rápida, no capítulo 1, o versículo 21, Cristo é a nossa vida. No capítulo 2, versículo 5, Cristo é a nossa mente. No capítulo 3, versículo 10, Cristo é o nosso alvo. E no capítulo 4, versículo 13, Cristo é a nossa força. Então, irmãos, parece que está tudo resolvido na nossa vida. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa mente, Cristo é o nosso alvo e Cristo é a nossa força. Pronto, fechou. Poderíamos, então, terminar aqui e irmos para casa e tudo bem. Mas, meus irmãos, vejam, Paulo escreve para apreciar o comportamento daqueles crentes. Ele escreve também para exortar que aqueles crentes continuassem firmes na fé, na esperança e no amor. É a chamada tríade paulina: fé, esperança e amor. No capítulo 1, no verso 9, ele diz que o amor deve aumentar. Paulo se alegra com aquela igreja, uma igreja amorosa, igreja cooperadora, parceira, amiga. Mas, meus amados irmãos, Paulo diz: vocês estão amando? Que o amor aumente, porque amor nunca é demais. Nunca é demais. Então, quando nós olhamos para esta igreja, mesmo com essas, vamos dizer assim, qualidades, o resumo da vida cristã, fé, esperança e amor, nós percebemos que essa igreja também tinha problemas.
problema de relacionamentos, por exemplo, problema de partidarismo, problema de orgulho, pessoas orgulhosas. No capítulo 2, nós vemos isso claramente, quando Paulo diz que o versículo 3, não deve ser feito nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. No capítulo 4, irmãos, nós temos ali um problema de relacionamento, versículo 2, capítulo 4, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam bem, cooperaram com o trabalho e etc. Mas chegou um momento que elas se apartaram. Isso dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, então, irmãos, veja o versículo 3, pede que Clemente, que os cooperadores colaborem, as auxiliem, para que elas retomem outra vez a comunhão que foi então perdida na caminhada. Talvez havia na igreja o partido evodiana, das evodianas, quem sabe as sintiquianas, né? Estou aqui conjecturando, certamente, mas a verdade é que a igreja tinha problemas, como toda a igreja tem, mas que nós precisamos perseverar no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 1, já que Cristo é a nossa vida, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou é ganho, então nós devemos viver uma vida abnegada, ou uma vida de abnegação. E quem está escrevendo, irmãos, é alguém que tinha conhecimento de causa no que estava dizendo. O apóstolo Paulo. Paulo disse em certo lugar que eu considero tudo como perda, como refúgio para ganhar a Cristo. E é interessante que antes o nome de Paulo era Saulo, não é? Saulo é cheio de si, soberbo, completo, não precisa de ninguém. Paulo é pequeno. É um nome romano, pequeno, dependente, humilde. E ele faz questão de mudar esse nome quando ele começa o seu ministério através do apostolado para com os gentios. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos e da minha própria vida é que nós precisamos, então, ter uma vida abnegada. É fácil falar assim. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Mas é difícil, irmãos, nos relacionamentos nós temos uma vida de abnegação, no serviço a Cristo. Nós queremos servir a Deus da melhor maneira possível, mas não queremos abrir mão de nada. De nada. Eu me lembro quando eu disse para o meu chefe, eu já trabalhei também em empresa, viu? Lá em Estância, Sergipe. Quando eu falei para o meu chefe que eu ia para o seminário, ele falou que eu ia sair da empresa. Você está doido, você enlouqueceu. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você podia crescer aqui, na empresa. Meus irmãos, é interessante que quando tem um irmão ou uma irmã dedicada à obra de Deus, às vezes sofre pressão até de dentro da própria família cristã, da própria igreja. Ah, fulano é bobo, fulano é boba, porque se dedica. Porque, além do dízimo, ainda oferta, tem outros ministérios. Faz questão de estar na igreja, de participar de algo, de sair a campo pregando o Evangelho.
Vida, irmãos, consagrada a Deus, piedosa, não bate com os interesses pessoais. Não, absolutamente não. Mas bate com os interesses do Senhor Jesus Cristo. Então, quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, às vezes até com a nossa própria família, com a nossa própria vida, mas não queremos abrir mão de nada. Do tempo, do lazer, do aconchego e de tantas coisas mais. E a igreja sofre por causa disso. Porque quando chega no final do ano, para os cargos, não é? Meu Deus, que horror, que desespero. Tomara que aqui, aliás, eu acho que aqui é totalmente diferente, não tem isso aqui. O pessoal fica aí fazendo a lista aí para assumir os cargos. É uma luta. De onde vem isso, irmãos? Vem do fato de nós não querermos, não termos uma vida. Tecnologia da informação, as séries. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: pastor, o senhor já assistiu aquela série Lúcifer? Eu falei: Deus me livre, está repreendido. Aí eu fui dar uma olhadinha, irmãos. É um rapaz tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso, mas é o camunhão, é a coisa ruim. É Lúcifer. É aquele que é mentiroso, trapaceiro, aquele que leva as pessoas à destruição e à morte e tenta para que elas vão para o inferno. Como nós perdemos tempo, irmãos, com coisas fúteis. Certa vez, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e uma falou assim: painho, assista La Casa de Papel. Eu falei: o que é isso? É uma série muito boa. La Casa de Papel. A Casa de Papel, né, irmãos? Aquela série que acho que todo mundo conhece. Eu falei: não vou assistir isso, não. Elas assistiram, eu fui assistir. Eu vou falar isso para minha vergonha, e que você nunca faça isso. Porque eu fiz e pedi perdão a Deus, e graças a Deus nunca mais perdi tempo com essas coisas. Eu comecei a assistir 4 da tarde, numa segunda-feira da minha folga pastoral. Terminava um episódio, eu dizia: não, meu Deus, me livre disso, meu Pai tem misericórdia. Eu quero me libertar disso. E fica aquele negócio, você fica doido para ver o que vai acontecer depois. É um negócio muito bem feito. A criatividade de quem fez aquele negócio é... Se fosse para o reino de Deus, pensam, uma pessoa com aquela capacidade, irmãos. Aí lá vai, um episódio, 2, não quero saber. Irmãos, sabe que horas que eu parei? 2 da manhã. De 4 da tarde até 2 da manhã. Porque você assiste um episódio, quer assistir outro. Tem gente que assiste uma série, 2, 3 séries. Então não faz nada. Não faz nada mais. Eu estou contando isso para você não fazer. Se você perde tempo com coisas fúteis, largue isso de mão. Imagine se eu estivesse orando, lendo a Bíblia, pesquisando, aconselhando, visitando, etc. Mesmo que era minha folga, ou dando um cheirinho, né, na minha esposa, seria muito melhor. Então eu estou falando isso para que você não faça
Se você faz, largue isso de mão, ou faça com responsabilidade. Se você não consegue fugir disso, não consegue ficar sem tomar seu tempo a vida toda, largue disso. E graças a Deus nunca mais caí nessa armadilha. Meus irmãos, mas o apóstolo Paulo continua. Cristo é a nossa vida. Então nós temos que ter uma vida abnegada, de abnegação. Você quer melhorar na sua vida cristã? Então você tem que largar muito dos seus planos. Você tem que sair da zona de conforto. Para que você possa ser usado por Deus. Não tenha dúvida, você tem que largar alguma coisa. Você vai ter que abandonar alguma coisa. Porque se você continuar do jeito que você está, não vai acontecer nada na sua vida. Vida abnegada é vida onde nós dizemos não para nós, e sim para Deus. No segundo capítulo nós temos então o versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja comigo. Tende em vós o mesmo sentimento. Muito bem. Então, irmãos, Cristo é a nossa mente. Então, já que Ele é a nossa mente, então nós devemos ter uma vida de humilhação. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Não usou o direito de ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ele antes se esvaziou. Se nós queremos ser usados, nós precisamos ser humildes. Se nós queremos relacionamentos sadios, não quebrados, nós precisamos nos humilhar a exemplo do Senhor Jesus. Veja que Paulo fala de partidarismo, de gente orgulhosa, no versículo 3. No versículo 4 ele diz, considera os outros superiores a você. E versículo 5 ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, um dos grandes problemas dos relacionamentos, irmãos, humanos, da igreja, é o sentimento. Entre os casais, na família. Nós queremos sobrepor as pessoas. Mas o cristão não deve viver assim. Cristo é a nossa mente, já que Ele é a nossa mente, então viva humildemente como Ele viveu, Ele se esvaziou, a Bíblia diz. Ele não usou o direito, a prerrogativa de ser Deus, e Ele é Deus. E você quem é? Jesus é Deus. E você quem é? Servo. Então, se tem alguma coisa difícil acontecendo na sua casa, na igreja, em qualquer área de relacionamento, olhe para a cruz, que é a solução do problema. Se esvazie de si mesmo. Considere os outros superiores a você. Está acontecendo algo curioso entre os casais cristãos maduros. Eu vou fazer 29 anos de casado, estou perto de 30 já. Tem muitos casais se separando, irmão, depois de 20 anos, 30, 40. Está acontecendo isso. Casais se separando depois de 30, 40 anos. Meu Deus do céu. Misericórdia. O que é isso? Ah, mas não dá mais. Depois de 30 anos não dá mais. Eu brinco com a minha esposa e digo assim, você me largar, tudo bem. Você tem esperança, mas eu, coitado.
coisa séria, irmãos. É coisa séria. Vivemos num mundo em que nós somos incentivados, que nós temos uma força interior, que nós podemos tudo, que nós temos o direito de sermos felizes, que de ser mais que. E humilhação? Nada. Pagar um preço? Nada. Qualquer coisa, separa. De onde vem isso, irmão? Da Bíblia? Não. De ideologias. Vem da infelicidade da sociedade. Porque todo mundo sabe, irmãos, que ninguém se realiza com casa hoje, separa amanhã, junta de novo, separa, lá vai. Não é assim. Casamento é coisa séria. Toda vez que eu falo isso, minhas filhas riem. Que elas falam, pai, o senhor fala assim. A gente se assusta. Eu digo, no casamento tem que sangrar. Mas entenda, irmão, não é para se cortar não e derramar sangue, não. É sangrar no sentido de suportar certas coisas e certas situações para que a coisa melhore, para que se continue o casamento, para que Jesus seja honrado, glorificado. É duro, muito duro. Mas não, hoje é qualquer coisa, separa. E virou moda, né, irmãos? Infelizmente virou moda. A começar dos pastores, viu? A começar dos oficiais. É muito triste isso. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Nós precisamos nos humilhar, seguir o exemplo do Senhor Jesus em todas as coisas. E Paulo fala isso, dando o exemplo de Cristo, para resolver problemas de relacionamento, de partidarismo na igreja, de vanglória na igreja. E isso serve para todos os relacionamentos, inclusive o casamento. Lá em casa a gente brinca, irmãos. Quando alguém sai do ponto, né? Aí um olha para o outro e fala, depravação total, depravação total. É, porque o homem é mau mesmo. É miserável pecador. E precisa toda hora da graça de Deus. Então, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, seguir o seu exemplo. Capítulo 3, versículo de número 10, não é isso? O apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3 já. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Cristo é a nossa vida, a nossa mente, e capítulo 3, Cristo é o nosso alvo. O alvo do cristão, irmãos, é Cristo. É a sua glória. Veja que Paulo diz, irmãos, que o desejo dele era conhecer Cristo, era conhecer o poder da ressurreição e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Interessante que não se fala nisso hoje, mas veja aqui, e a comunhão dos seus sofrimentos. Vida piedosa, irmãos, é vida de entrega. Vida piedosa, irmãos, é vida que glorifica a Deus e que humilha o homem, o cristão. Então, se Cristo é o seu alvo, por que você não tem tempo para Ele? Se Cristo é o seu alvo, por que você não vem na igreja? Por que você acha que os desigrejados é uma coisa interessante? Por que você vem na igreja só domingo de manhã, se você pode vir de noite? Se Cristo é o seu alvo, por que você não tem nenhum planejamento com Ele? Já pensaram nisso?
A gente programa a nossa vida toda, Cristo está fora dela. Depois nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe os nossos planos. Veja só. E Cristo, irmãos, como nosso alvo, Ele deve estar, então, como alvo em tudo que nós planejamos na nossa vida. É interessante que, às vezes, tem um cristão num trabalho e ninguém sabe que ele é cristão. É um agente secreto de Jesus. Na universidade, na hora da formatura, alguém olha e fala: e você é evangélica? Eu nem sabia. Conviveu 4 anos com ela, com ele, e só foi descobrir na formatura. Porque convidaram o pastor para pregar e ela disse: ô pastor. E o pastor diz: oi, minha ovelha. Parece que, irmãos, nós temos medo de compartilhar o evangelho. Cristo não pode ser o alvo do cristão, irmãos, sem que esse cristão ele coloque Cristo no seu planejamento. É interessante como Cristo é o seu alvo e você não tem nada assim, não sugere nada. Quem sabe procurar o pastor ou um departamento que você faz parte, infantil, ou adolescente, ou jovem, adultos, a SAF, e dá uma ideia. Porque esse alvo, para que Cristo seja exaltado, engrandecido na sua vida. Então, irmãos, nós poderíamos dizer que Cristo, Ele é tudo para nós, mas nós estamos muito longe de fazermos aquilo que Ele espera de nós. E é triste ver que a igreja ela recebe tantas informações, tantas mensagens, mas muitas vezes ela não muda. Seria importante que todos os cristãos ouvissem a palavra de Deus no domingo e depois fossem analisá-la, como os bereanos fossem meditar nela do que ouviu. Seria muito interessante. Mas quantos saem daqui, saem das igrejas e esquecem, como alguém que se contempla no espelho e logo esquece a sua aparência. Depois volta tudo de novo, na outra semana, e nada de crescimento. Irmãos, o capítulo 4, vamos lá, versículo de número 13, muito conhecido, o que é que diz? Vamos lá. Tudo posso naquele que me... Outra vez. Então, Cristo é a nossa força. Então, já que Cristo é a nossa força, irmãos, por que nós não suportamos as tribulações e as adversidades da vida? Por quê? Porque nós, muitas vezes, não aproveitamos da comunhão com esse Jesus, que é Deus, que é maravilhoso, que é Emmanuel, Deus presente, Deus conosco. Nós não aproveitamos essa comunhão. Não somos fortalecidos no Senhor, como Paulo diz em Efésios 6, 10, e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Parece que nós não acreditamos nisso. Será que nós podemos dizer como Paulo: eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado? Ele diz
eu tenho experiência nessas coisas todas. Ele diz, não é isso? O versículo 12. Sem passar por várias situações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando vem a dificuldade, a tribulação, a angústia, a dor, os crentes geralmente se desfacelam, não suportam, inclusive no casamento também, não é? Então nós precisamos, irmãos, nos fortalecer desse Cristo maravilhoso. Quando estivermos passando por dificuldades, por angústia, por dor, problemas, nós estamos vivendo momentos difíceis. O número de pessoas com depressão é impressionante. Síndrome do pânico, ansiedade e tantas outras doenças. E nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos, então, não andar ansiosos, versículo 6. E ele diz, então, que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Não é de alguma coisa, mas é de coisa alguma. E ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agora, o interessante é que Paulo escreve isso no final da sua vida já. Está preso pela segunda vez em Roma, onde de lá, da prisão, só saía tuberculoso para morrer ou morto. E é nessa circunstância que ele fala isso. Ou seja, irmãos, é algo inexplicável. Vai além da nossa compreensão. Até porque no versículo 7 ele dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Viver em paz nos dias de hoje, irmão, nós precisamos correr para Jesus, porque Ele é a nossa força para sermos fortalecidos nele. Senão nós não vamos aguentar. E eu fico achando interessante como as pessoas, eu digo pessoas, os cristãos, eu não sou contra, jamais, mas como os cristãos confiam no profissional, como os cristãos confiam na ciência. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas como não confiam na palavra de Deus. Deus diz assim: eis que estarei convosco, Jesus disse. Aí, será mesmo que Ele está conosco, comigo, nesse momento? Sede fortalecido do Senhor e na força do seu poder. A gente acredita mesmo nesse negócio? Mas quando a gente vai no médico, meu médico falou, pronto. Não estou, irmãos, desmerecendo o médico, não estou desmerecendo tratamento. Se você precisar, vá ao médico, faça seu tratamento, mas confie em Jesus, na palavra de Deus, no que Ele disse, nas suas promessas, porque nas suas promessas tem um sim e tem um amém, e Ele não pode negar-se a si mesmo. O cristão está com problema. Aí ele vai ao médico, tudo bem até aí. Mas da mesma forma que ele vai ao médico, se empenha, passa horas lá, ele não passa 10 minutos lendo a Bíblia e orando. Esse é o problema. Porque ele confia mais em coisas visíveis, palpáveis, muitas vezes, do que as afirmações da palavra de Deus.
E graças a Deus que depois de mais de 150 anos, alguns falam 200 anos, e depois de mais ou menos 100 anos que apareceu um homem chamado Jay Adams, da área de aconselhamento pastoral, tem vários livros dele, e agora tem o chamado aconselhamento bíblico, que é a mesma coisa. Depois de tantos anos, a igreja até que fim acordou para o aconselhamento bíblico, no sentido de que a palavra de Deus, como diz o Salmo 19, ela cura, ela liberta, meus irmãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, as doenças da alma também. Então isso é muito sério. E por muitos anos a igreja deixou só por conta da ciência. Eu não estou inventando não, se você for ler, você vai descobrir isso que eu estou falando. Qualquer coisa, manda para o médico, manda, profissional. Hoje, a guerra está trazendo, porque muitas vezes o profissional, ele trabalha a consequência do problema. A igreja trabalha a causa do problema. A Bíblia trabalha a causa do problema. É diferente. Então, irmãos, para nós vencermos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque Cristo é a nossa força. Quando as coisas estiverem ruins, estiverem indo mal, corra para Cristo, se fortaleça nele, use os meios de graça, a oração, a leitura da Bíblia, a Santa Ceia, o culto público, o culto doméstico, o culto, irmãos, pessoal. Busque a Deus. Busque a Deus. Nós temos 3 categorias de culto, irmãos. Assim rege o nosso princípio de liturgia da nossa igreja. Culto pessoal ou particular, culto familiar ou doméstico, e esse culto aqui agora, o público. Mas diz lá que as outras 2 categorias de culto são preparações para esse agora, para esse culto público agora. Então o cristão, ele não ora, não lê Bíblia, não se prepara, não se consagra nada, aí chega na igreja. Não tem vida, muitas vezes com Deus, vida devocional, vida de consagração, e depois vem para a igreja. Se você não faz o culto pessoal, comece a fazer. Se você não faz o culto doméstico, comece a fazer. Porque eles são 2 categorias que são preparações para esse aqui. Eu louvo a Deus que meu pai, o presbítero Valdo, me ensinou isso. Desde pequenininho. Acabava o café, né? Porque sabe que pessoas humildes assim, pobres, não jantam, né? Quem janta é rico, a gente toma café. Depois do café, reunia todo mundo, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Todo mundo ao redor da mesa. Eu aprendi isso, irmãos, passei para as minhas filhas. E até hoje a gente faz, e eu falo para ela, olha, eu estou orando por vocês, também para vocês arrumarem um homem crente, um cabra crente, que goste de ir aos pés de Jesus, para que vocês continuem essa toada aí, de continuarem realizando o culto doméstico, que é uma joia, é um tesouro perdido na igreja. Então, irmãos, vamos finalizar. Eu gostaria apenas de repetir. Primeiro capítulo é o quê? Capítulo 1, verso
21, o que é que diz? Porquanto, mais uma vez, porquanto, e o morrer é lucro. Então, Cristo é a nossa vida. Vamos lá? Cristo é a nossa vida. Capítulo 2, o versículo é o qual? 5, o que é que diz? Tende em vós. Então, Cristo é a nossa mente. Vamos lá? Cristo é a nossa mente. O capítulo 3, o versículo é o 10. Vamos lá? Para o conhecer e o poder da sua e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Cristo é o nosso alvo. Vamos lá? Cristo é o nosso alvo. Capítulo 4, versículo 13. O que é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a nossa força. Então vamos lá? Cristo é a nossa força. Agora vamos falar do capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa mente. Cristo é o nosso e Cristo é a nossa força. Muito bem. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela tua muita misericórdia para conosco. Obrigado porque elas se renovaram no dia e na noite de hoje. Elas não têm fim, grande é a sua fidelidade. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra e que ela encontre guarida, lugar em nossos corações. E que possamos, ó Deus, sair daqui com desejo renovado de, ó Deus, lermos a palavra, orarmos ao Senhor, ó Deus, realizarmos o culto pessoal, particular, o culto doméstico, familiar, e também estar na casa do Senhor, no culto público, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos realmente demonstrar amor ao Senhor, mas na prática de vida, na prática diária, Senhor. Ó Deus, que nós possamos então nos entregar ao Senhor cada vez mais, seguindo o seu exemplo, suportando as aflições, as dificuldades, ó Deus, as lutas da vida. Ó Deus, que o inimigo não tenha motivo contra nós, contra a sua igreja. Que possamos então, Senhor, dar bom testemunho, Senhor, dos de dentro e também aos de dentro, digo, e aos de fora. Para que assim o seu nome seja glorificado e honrado. E para que a sua igreja seja então edificada, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Ó Deus, nós somos miseráveis pecadores. Ó Deus, e precisamos a todo instante, ó Deus, do seu auxílio, do seu socorro. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui. Nós agradecemos, ó Deus, por esta igreja, na pessoa do pastor reverendo Josivaldo, o seu conselho, ó Deus, a junta diaconal, as suas forças de integração, ó Senhor, que, ó Deus, o Senhor use o teu povo aqui, para que vidas, ó Deus, sejam salvas, sejam, ó Deus, transformadas, consagradas pelo poder do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. E ajuda-nos.